Olá a todos, Ricardo Tomé, sou professor de Geografia. Vamos falar de energia hoje, matrizes energéticas. Antes de tudo, por favor, inscreva-se no canal para mais conteúdo também, ative as notificações e curta o conteúdo para que a geografia acessível a todos chegue a mais pessoas possível. Vamos à aula de hoje? Matrizes energéticas. Primeiro de tudo é preciso definir o que é energia, para daí então estudarmos mais sobre como ela funciona na dinâmica em sociedade. Bom, por definição, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho ou transformações, podendo expressar-se de várias formas, tais como potência, mecânica, química, eletromagnética, elétrica, calorífica, dentre outras. Então, energia é essa transformação para a realização de trabalho. E esses recursos energéticos podem ser classificados em dois tipos, que são os renováveis e os não renováveis. Essas duas categorias são muito importantes, sendo os renováveis provenientes do meio natural e naturalmente restabelecidos pelo mesmo na proporção de seu uso. A exemplo, biomassa, hidroeletricidade, eólica, dentre outros, como solar. Então, as não renováveis são aquelas dependentes de escala de tempo geológica para se restabelecerem no meio natural, como o carvão mineral, o petróleo, gás natural e energia nuclear. Então, esses conceitos agora, como biomassa, eólica, solar, carvão, estão jogados, mas vamos trabalhar cada um deles ao longo da nossa aula, tudo bem? Mas só para categorizar, as renováveis são aquelas que naturalmente renovam-se e restabelecem na proporção de seu uso, é importante a escala de tempo dessa renovação, enquanto os não renováveis se restabelecem sim, também, mas numa escala geológica, através das eras geológicas. Então, na escala de tempo humano, o seu consumo é mais acelerado do que a sua capacidade de restabelecer-se na natureza. Tudo bem? Então, estritamente ligadas à economia, voltando aqui para nossas notas, as fontes energéticas, de modo geral, possuem um grande impacto no meio ambiental e, aliadas à tecnologia, têm se mostrado ao longo da história moderna e contemporânea um grande agente modificador do espaço geográfico e da paisagem, ampliando a escala das consequências de seu uso, positivos e negativos, os quais veremos ao decorrer dessa aula. Então, vamos seguindo a nossa sala virtual de aula para entendermos esses tipos de energias renováveis e não renováveis? Bem, as energias de matrizes renováveis. A energia da biomassa. Através da fotossíntese, as plantas captam energia do sol e transformam em energia química. Essa energia pode ser convertida em várias formas de outras energias, como a eletricidade, combustível ou calor. As fontes orgânicas que são usadas para produzir energia usando este processo são chamados de biomassa. Então, a biomassa é um material constituído principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, de animais e vegetais. Bio, de material orgânico, e massa, do material, da massa. Então, ela é constituída de matéria orgânica, transformada em energia através de processos industriais. Vamos primeiro para os benefícios. Baixo custo de operação, facilidade de armazenamento e transporte, proporciona o reaproveitamento dos resíduos, a pouca perda de material depois que utilizado pode ser reutilizado muito dele. Alta eficiência energética, produz muita quantidade de energia e é uma das fontes energéticas renováveis mais limpas. Emite menos gases poluentes também. Agora, os malefícios desse tipo de produção de energia, da biomassa. Formação de grandes áreas desmatadas, já que ela é formada de materiais orgânicos, você precisa desmatar para poder pegar, captar essa energia da natureza e no processo industrial, que eu vou explicar logo mais, transformar isso em energia. Perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases, monocultura e esgotamento do solo, além da reorganização produtiva rural. Por quê? A intensidade dos processos de plantio, desmatamento, remoção de vegetação também afetam o solo e causam também erosões nele.
Além, claro, que há plantas que são mais eficientes na possibilidade de extração dessa energia no processo industrial. Então, claro que a indústria irá priorizar essas plantas, gerando assim, então, cultivos de monocultura, que é quando você cultiva um único tipo de plantio, de semente naquele solo, desgastando o solo porque você extrai nutrientes específicos deles em grande escala, não deixando que o solo se regenere. E claro, com os grandes espaços de plantio também se reestrutura as regiões rurais, o espaço dela, prejudicando assim talvez as possíveis populações, pequenos produtores que não conseguem acompanhar esse ritmo de produção acelerado dos grandes proprietários. Então temos aqui também a reorganização produtiva rural. Então aqui é um breve esquema de como funcionaria uma usina de biomassa. Aqui na parte de baixo, no forno, temos onde se joga o bagaço da cana, como exemplo aqui, para gerar então uma queima. Essa queima vai fervilhar a água, que gera também um acúmulo de energia que passa pela válvula e tubulação através do nosso terceiro ponto, que seria a turbina, ali em forma horizontal, que é gerada pelo vapor, que vai diretamente para o gerador na parte de baixo, levando então eletroímãs que se conectam às torres de energia. Então é através dessa queima de material orgânico, da ebulição da água, da transformação através da turbina em energia mecânica e através também do gerador e pelos eletroímãs que conduzem essa eletricidade gerada, que é jogada para as torres de energia, gerando assim eletricidade através de biomassa. Então, como exemplo de usina de biomassa, temos no Mato Grosso do Sul um exemplo de termoelétrica na imagem disponível para vocês. Nosso segundo tipo, energia hidroelétrica. A energia hidroelétrica é a obtenção de energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. A força da água em movimento é conhecida como energia potencial, que ainda não foi utilizada, mas possui energia a ser utilizada. Essa água passa por tubulações da usina com muita força e velocidade, realizando assim movimentação nas turbinas. Para que esse processo seja realizado, é necessária a construção de usinas em rios que possuam elevado volume d'água e apresentem desníveis no seu curso. Então, os possíveis benefícios é energia limpa, sem emissão de poluentes, alta eficiência, cerca de 95% dessa energia não é desperdiçada. E os malefícios, destruição de áreas extensas de vegetação natural, matas ciliares, o desmoronamento de margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízos à fauna e à flora local, alterações no regime hidráulico dos rios e extinção de algumas espécies de peixes. Então, no exemplo que eu vou mostrar para vocês de uma usina, vocês vão entender o porquê de cada um desses. Bem, então funcionamento básico, Tem a criação de uma represa, a entrada de água que desce pelo dique, tá vendo ali o desnível, que gera na turbina uma energia ali mecânica que, assim como a termoelétrica, gera a partir disso energia elétrica, que são por cabos ligadas a torres de energia. Então por que uma energia tão limpa afeta a vegetação, a fauna e a flora tão agressivamente? Bom, porque quando você constrói uma represa, você bloqueia o fluxo natural de água de um rio. E as margens do rio anterior à represa vão se alargando justamente porque você interrompeu esse fluxo. Então o represamento ele acaba mudando toda a dinâmica do rio que é anterior a ele, alargando as margens, fazendo com que assorie, ou seja, a terra erodida das laterais dos rios, ela começa a se depositar no fundo desse rio. Há esse alargamento natural, porque a água se expande, já que ela não tem para onde ir com o mesmo fluxo reto, já que ao represamento ela se expande para os lados e acaba afetando a vegetação também, que é submergida, a mata ciliar, que é aquela mata que se concentra na beira dos rios, e também, claro, afetando os animais, a flora e a fauna ali que estavam nessa beira do rio, que antes era muito menos estreita a margem. E aqui temos o exemplo da hidrelétrica localizada no Uruguai, em Ita. Como desenho para vocês entenderem. Percebam ali o dique na parte direita da imagem e na parte superior da imagem toda a barragem criada que gerou ali uma submersão da fauna, flora e vegetação antes que seguia um curso diferente, já que o fluxo do rio foi interrompido. Tudo bem?
Energia eólica. A energia eólica é uma forma indireta de obtenção de energia do Sol, uma vez que os ventos são gerados pelo aquecimento desigual da superfície da Terra pelos raios solares. Em outros termos, a energia eólica é a energia do movimento cinética das correntes de ar que circulam na atmosfera. Sua exploração comercial teve início mais ou menos na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo e os países começaram a investir em outras formas de energia. Então, a eólica é a energia dos ventos, porque naturalmente o que gera o vento é a dinâmica térmica do ar entre o ar quente e o ar frio. Ao longo do dia, dependendo da região, da altitude, essa dinâmica entre o ar quente e o ar frio vai circulando e mudando, gerando o que? O vento. E esse vento captado pela economia humana é chamado de energia eólica. Por isso que os raios solares são o principal componente da geração dos ventos, que por consequência os ventos são a principal matéria, claro, desse tipo de energia eólica. Possíveis benefícios: energia totalmente limpa, sem quaisquer custos de emissão de poluentes. E os principais malefícios: poluição sonora e visual, e também da implementação dela por conta do espaço. É necessário muito espaço para se produzir um campo eólico, e vocês vão entender por que no exemplo. Então, o funcionamento básico de uma turbina eólica, porque sim, são turbinas, é como se fosse um catavento gigante, pás erguidas por um mastro, que giram nessa hélice, o vento que bate ali, gerando uma energia mecânica que, descendo pelas turbinas e pelos cabos de energia, chega à nossa rede de transmissão. Então aqui nesse exemplo da pá eólica, o vento no primeiro ponto, ele faz girar as hélices, no segundo há um eixo que movimenta o gerador para produzir eletricidade, no terceiro um transformador converte energia em alta voltagem e no quarto, já na torre de energia, a eletricidade transmitida para a rede pública, postes, iluminação e tudo mais. E aqui um exemplo de parque eólico no Ceará. E veja como ele funciona na paisagem distribuída. Olha o quão largo é necessário de espaço para poder estabelecer um campo eólico. E não só isso, a região onde você consegue colocar campos eólicos são limitadas, porque como eu comentei, é preciso que haja uma dinâmica de ar e geração de vento muito específica para que haja energia suficiente para gerar as pás eólicas. Então, nem em todo lugar é possível instalar um parque eólico. Então, essa é uma das limitações, uma das desvantagens do parque eólico também. Além da extensão de terra para poder implementar você tem um limite geográfico específico para poder colocar. E claro, o litoral brasileiro é ótimo para esse tipo de geração de energia. E principalmente no Nordeste, que é onde está o exemplo da foto. Então, seguindo com nossas energias renováveis, temos a energia solar. De certa forma, qualquer tipo de energia proveniente do Sol, ela é tida como energia solar. A energia hidrelétrica, eólica e biomassa, todos esses exemplos são como consequência oriundas da energia do Sol. Mas especificamente costuma-se chamar de energia solar aquela proveniente da obtenção direta da energia do Sol, seja por aproveitamento do calor gerado, usada em aquecimentos de fluidos ou ambientes na geração de potência mecânica ou elétrica, ou ainda convertendo-a diretamente em energia elétrica por meio de materiais chamados de termoelétricos ou fotovoltaicos. Depois eu vou explicar isso com calma. Benefícios da energia solar: a energia limpa, pois vem diretamente do Sol e sem quaisquer custo e sem quaisquer emissões de poluentes. E os malefícios é a baixa eficiência, ao contrário da hidrelétrica, por exemplo, ocupando grandes espaços também, como energia eólica, e alto custo tecnológico, dado que as placas voltaicas, que eu vou explicar depois, assim como toda a infraestrutura, não é barata, inclusive não é produzida em nosso país, ela é importada. Então, como eu comentei aqui, a energia solar, aqui considerada para fins de estudos geográficos, ela é tida como uma energia adquirida diretamente da incidência do Sol. Então, as placas, os painéis fotovoltaicos são essas tecnologias onde placas são expostas e direcionadas ao Sol e com uma tecnologia de absorção, ela é transformada, canalizada em energia elétrica. Então aqui, o painel fotovoltaico, no nosso exemplo aqui, ele é transmitido para o inversor
grid, que é um inversor que transforma a energia captada em energia elétrica jogada diretamente para ou um armazenamento caseiro ou uma rede pública. Por que eu disse que ela não possui um aproveitamento muito alto? Primeiro, porque essa energia é difícil de ser armazenada, porque além de o seu tempo limite durante o dia, já que é preciso o sol para incidir sobre as placas e captar essa energia, ela é dissipada com muito mais facilidade. Em contrapartida, muitas pessoas que possuem painéis voltaicos ou indústrias possuem baterias à parte para poder armazenar esse tipo de energia, né, ao longo do dia, para que ela dure mais tempo. No entanto, pelas suas limitações de clima, ter a necessidade de estar com um clima bom para poder incidir os raios solares e captar essa energia, ela não é muito bem aproveitada, inclusive é difícil de armazenar. E aqui como exemplo de painéis fotovoltaicos, aqui em escala, tendo aquele exemplo de dimensão que eu comentei, de extensão, que faz com que seja também uma desvantagem a necessidade de espaços grandes para implementar, aqui está um exemplo, né, localizado na China, de uma grande extensão de terra usada para captação de energia solar. Para deixá-la mais completa, eu vou deixar aqui 2 exemplos de outras energias renováveis que eu não vou citar por conta de tempo, mas eu vou deixar aqui caso vocês queiram pausar para ler com calma essas anotações. Mas são as energias das ondas, provenientes do choque das ondas do mar, e as energias das marés também, chamada de maré motriz. Tudo bem? Então se quiser anotar, dá uma pausa rápida no vídeo, dá uma olhadinha com calma. E passamos para as energias não renováveis. Iniciamos aqui com carvão mineral. É a parte celulósica da vegetação e extraída por processos de mineração. É um minério não metálico, com grande potencial combustível que, quando é queimado, libera uma grande quantidade de energia. A sua constituição é de carbono e magnésio, encontrado na forma de betume. É um combustível fóssil, utilizado principalmente em fornos de siderurgia, fabricação de explosivos, indústria química, inseticidas, medicamentos, fertilizantes e produção de energia em termoelétricas. Lembra na aula de Revolução Industrial, na primeira, eu comentei que o carvão é a principal fonte de energia utilizada. É através da sua queima, do carvão natural, do carvão mineral, que você gera uma grande quantidade de energia nessa combustão, que gera, a partir daí, então, energia prática utilizada em diversos campos da sociedade, né? Inclusive na siderurgia. Bem, possíveis benefícios. Alta produção de energia, ele realmente produz bastante energia quando queimado, gera produtos derivados que abrangem outros setores da sociedade, como eu comentei, medicamentos, inseticidas, indústria química e tudo mais. Malefícios, bem, é um recurso finito, lembrando que começamos a falar de energias não renováveis. Movimentação de grande volume de massa, impactando a paisagem natural, liberam resíduos que acidificam os recursos hídricos, né? A derivação do seu uso também gera consequências. Por exemplo, a sua queima libera CO2, que, acumulado ao longo de anos em sua forma de hidrocarbonetos, contribui para o aumento da temperatura da atmosfera. O funcionamento básico, então, de uma usina termoelétrica a carvão, não a biomassa, como o primeiro exemplo. E aqui, exemplificado através de um esquema, você tem todo o processo de produção desse carvão em energia, do transporte passando por toda a indústria até a geração de energia, nas transmissões de linhas de energia. Caso queira ver com mais detalhes, por favor, pause o vídeo e anote com calma. E aqui o impacto gerado na paisagem da extração de carvão mineral. Aqui é uma indústria de carvão mineral no Rio Grande do Sul, né? E é entendido por que ele afeta bastante o solo através das consequências da sua extração. Ele não só libera gases, como também libera materiais químicos danosos ao solo quando estes se infiltram nele. Então, petróleo ou gás natural. O petróleo é um combustível fóssil, assim como o carvão, oriundo de uma mistura de compostos orgânicos, na qual predominam os alcanos. Para quem pega as aulas de química, é a mais importante fonte de energia através da queima de alcanos e constitui a matéria-prima da indústria petroquímica.
responsável pela manufatura de milhares de produtos de consumo diário, tais como o plástico, adubo, corantes, detergente, álcool comum, acetona, gás hidrogênio e etc. Então também é um produto que gera derivações, ou seja, impacto econômico para além da produção de energia, assim como o carvão. Inclusive o gás natural, que é oriundo da produção do petróleo. As reservas já conhecidas e as que poderão ser ainda descobertas dão ao petróleo uma extraordinária importância que se estenderá por todo o século XXI. Possíveis benefícios: a alta produção de energia, assim como o carvão, e gera produtos derivados, assim como o carvão. Seus malefícios: recurso finito, grande emissão de poluentes atmosféricos com gases nocivos à vida terrestre. A contenção inadequada também pode gerar grandes impactos nos recursos hídricos e na vida marinha. No litoral do Brasil, vira e mexe, acidentes petrolíferos acabam sendo noticiados, e esse é um exemplo de impacto ambiental causado pelo uso do petróleo. E aqui um exemplo de uma torre de destilação atmosférica, que nada mais é do que o processo industrial, onde não só refina-se o petróleo, como também cria os seus produtos derivados, como gás, gasolina e querosene. Então, em cada um desses estágios, submetido a temperaturas diferentes e processos diferentes, você vai tirar do petróleo um tipo de produto diferente para determinada indústria. E aqui vocês podem pausar para verem com calma como funciona, desde a sua queima até a criação desses produtos como gás, gasolina, querosene, dentre outros. Inclusive, como curiosidade, mesmo o asfalto é criado como derivado do petróleo. E aqui como um exemplo de uma plataforma petrolífera, para vocês entenderem visualmente como funciona a sua colocação na realidade. E por último temos energia nuclear ou termonuclear. Também chamada de atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. Então é através da fissão do urânio que gera essa liberação de energia que, administrada em processos industriais, transforma-se em energia útil à nossa vida prática. Então vamos de benefícios: grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte de combustível, pequena quantidade de resíduos. Independência de fatores climáticos, não libera gases estufa, e exigência de pequenas áreas para a construção de uma usina. Então aquele problema que teria a eólica e a solar de exigir grandes espaços para construir, aqui não existe. Assim também como o transporte, e a quantidade de resíduos que se utiliza, ela é mínima e tem um custo-benefício muito bom. Além também de não liberar gases, como é o caso do petróleo e do carvão, como citados, duas outras fontes não renováveis. E malefícios: recurso finito, como os demais, já que é uma energia não renovável, exigência de altos níveis de segurança, dado o tipo de material manipulado, a cautela da destinação do lixo atômico, probabilidade de acidentes em nível catastrófico e aquecimento de ecossistemas hídricos. Apesar de altamente eficiente, o material atômico é um material muito delicado de ser trabalhado, então é preciso que haja muita tecnologia de segurança ao redor desse tipo de administração de energia. Seu mau uso e contenção podem gerar grandes desastres, como já aconteceram antes. Exemplos históricos temos mais atrás Chernobyl e mais recentemente Fukushima, no Japão. E nesse esquema colocado você pode entender todo o processo industrial pelo qual o urânio passa, desde o trabalho do urânio, do uso dos recursos hídricos para resfriamento desse processo, a geração através das turbinas de energia mecânica e gerando também a energia elétrica através das linhas de transmissão de energias que chegam à nossa casa através de energia elétrica. Tudo bem? Então aqui você pode pausar e ver com calma esse esquema. E aqui uma paisagem gerada pela energia nuclear, essa localizada no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Tendo sido essa aula mais extensa, volte quantas vezes necessário, pause nos esquemas e entenda cada processo. E detalhamos os tipos de energias renováveis de não renováveis. Agradeço a todos que estiveram até aqui comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com os interessados que estejam estudando também para processos seletivos e preparatórios como o Enem e demais pré-vestibulares. Eu sou Ricardo Tomé, sou professor de Geografia, falando pelo Geografia Guiada. Até a próxima.